Como ler mais livros de forma eficiente e lembrar de tudo que você leu. Como manter a qualidade da sua leitura e ainda assim aumentar a quantidade de livros que você lê durante um ano. Esse é o tópico do vídeo de hoje, em que eu vou apresentar para vocês algumas dicas como colocar leitura na sua rotina diária, como evitar distrações, para você aumentar a concentração enquanto está lendo, e também algumas práticas para a leitura ativa. O grande problema da nossa sociedade hoje é a falta de foco, um dos grandes problemas, e a falta de concentração. Eu sou uma pessoa que também, além disso, ainda tenho TDAH, déficit de atenção, então eu sempre fui atrás de novas técnicas que pudessem me ajudar a melhorar minha concentração e aumentar a minha produtividade também. E acabei aplicando isso para a leitura, em como melhorar o meu hábito de leitura. Desde o ano passado eu achei um bom método, desde agosto do ano passado, em que eu consegui aumentar o número de livros que eu leio por ano, mas ainda assim manter a qualidade e lembrar de tudo que eu li ano passado, absorver bem todas essas leituras. Vamos começar falando do ambiente e rotina para ler com qualidade. Primeiro, leia quando o mundo está quieto. O que isso significa? Encontre, para ler na madrugada, pode ser, se for o horário que funciona para você. Mas o que significa mesmo é que você tem que encontrar um horário em que você não tenha interrupções, ou o mínimo de interrupções possíveis. Então, supondo que você tenha criança pequena em casa, encontre o horário que ela está na escola, encontre o horário que ela está quietinha. Se você tem dois beagles loucos, como tem aqui em casa, encontre o horário que eles estão mais quietinhos, sem fazer muito barulho, para evitar as distrações enquanto você está concentrado lendo. Isso é essencial. Depois que você encontrou esse horário, aí você vai estabelecer esse horário como um horário fixo de leitura. Você vai pegar o seu caderno, a sua agenda de tarefas diárias. No meu caso, eu faço aquele esquema de tempo blocado. Então eu tenho aqui todos os horáriozinhos, faço blocos das coisas que eu tenho que fazer por dia e dentro dessa rotina diária está lá a leitura. A leitura tem que fazer parte da sua rotina, porque senão não vai funcionar. Você tem que criar a disciplina, condicionar o seu corpo e a sua mente que aquele horário é o horário da leitura. Então, não importa a quantidade, a duração dessa leitura. Pode ser uma hora, ótimo. Se você tem essa uma hora, perfeito. Se você não tem tanto tempo assim, pode ser 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. O que importa aqui é a consistência. A partir da consistência de você ler todos os dias, super concentrado, 10, 15, 30 minutos, a consequência disso vai ser o aumento da quantidade de livros que você vai conseguir ler, seja num mês, seja em um ano. É necessário que você tenha esses 15, 30 minutos fechados para leitura, obrigatoriamente aqui, se você for seguir esse processo. Esse conceito aí de fechar esses minutos, seja minutos ou horas, para um trabalho super concentrado, vem do conceito do Cal Newport, que se chama trabalho focado ou deep work em inglês. O que é esse trabalho focado? Você vai pegar alguma atividade que você precisa de muita concentração e você vai separar um horário que você não vai ter distrações nenhuma. Então você vai pôr um bloco de tempo de uma hora e você não vai levantar da cadeira e não vai se distrair com nada. Não vai olhar rede social, não vai olhar e-mail, nada. É só aquele trabalho. Isso é muito importante para você ter um aumento no número da sua produtividade. Como compositor, eu comecei a fazer isso desde o ano passado e, nossa, eu melhorei muito em termos de quantas coisas eu consigo fazer com menos tempo. Então, antes, se eu tinha uma tarefa que demorava 4 horas para eu fazer, hoje eu consigo fazer em uma hora. Por quê? Eu coloco lá o meu cronômetro, que eu tenho 1h30 para fazer aquela tarefa, por exemplo. E aí eu consigo terminar tudo, às vezes até antes desse horário. Antigamente eu demoraria 4, 5 horas. Por quê? Uma tarde inteira. Por quê? Ficava toda hora se distraindo. Então esse negócio que toda hora você fica, sai de um negócio, faz outro. Acabou de ler o e-mail, volta a trabalhar. Aí essa troca, o seu cérebro demora para reiniciar e começar a nova tarefa. Então você tem que dar tempo para o seu cérebro reiniciar aquela tarefa e tem que ficar um bom tempo nela. Por isso que realmente 15 minutos é muito pouco para a leitura, mas se você não está acostumado com a concentração ou não tem muito tempo, é o ideal que comece com pouco e depois você pode ir aumentando. O outro tópico aqui dentro do ambiente em rotina é o que eu falei no início do vídeo, que a gente vai falar sobre como evitar distrações. A primeira coisa, se você está lendo livro físico ou Kindle, a primeira coisa é se livrar do celular. Joga pela janela, dá para o cachorro comer, coloca ele em modo avião,
faz alguma coisa para ele ficar distante de você e você evitar olhar notificações. Por isso que é importante ter um horário que você tenha paz, que você não precise ficar checando seu celular para ver se tem notificações, colega de trabalho ou da família. Então tem que ser um horário realmente focado. O Deep Work é sobre isso, é um trabalho sem distração nenhuma, então coloque o celular longe. Se você lê no celular, eu estou usando o esquilo, o que eu vou fazer? Tenho que ler no celular. Tudo bem, coloca no modo avião. Evite as notificações, coisas que possam te distrair. E uma outra dica que eu tenho é arrume um fone com cancelamento de ruído ativo. Ou se é um investimento um pouco mais alto, né? A partir de R$ 300 você vai conseguir um fone de qualidade. Você pode também comprar um abafador desses da 3M para evitar os ruídos do mundo externo, né? O cancelamento anti-ruído é legal porque ele pega as frequências que estão em volta e ele produz essas frequências e ele vai cancelar essas frequências, né? Então você vai conseguir abafar bem o mundo exterior. É maravilhoso, né? Tanto para leitura quanto para qualquer tipo de trabalho que você faça que necessite de muita concentração e silêncio. Tenha pequenos objetivos, não foque na quantidade de livros. Isso é muito importante. Não foque na quantidade de livros, esquece os booktalkers, booktubers que leem 100 livros por ano. Essa é a rotina deles. Se eles conseguem ler 100 livros com qualidade, ótimo. Se você não consegue, não se force a isso. Tenha pequenos objetivos. Principalmente se você não tem um hábito de leitura ainda, é importante que esse objetivo seja pequeno. Comece com um livro curto, de 90 páginas. Tem vários livros aí, novelas de no máximo 100 páginas, clássicos, né, da literatura mundial. Você pode pegar O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Você pode pegar o Metamorfose, do Kafka. Você pode pegar um livro com a leitura mais simples, como Harry Potter e a Pedra Filosofal, são 200 páginas. Um livro infanto-juvenil. Comece com pouco e depois você vai escalando aí na sua jornada. Não vai pegar uma chaproca, né, um tijolão do Brandon Sanderson ou do Stephen King e querer ler aquele livro em um mês, sendo que você só tem 10 minutos disponíveis por dia para ler aquele livro. Não faz sentido, você não vai conseguir. Tenho certeza que não vai conseguir. É um livro muito grande, é muita coisa. Então comece pequeno para você não se frustrar. A frustração vai ser o maior problema nesse processo. Então, você tem que fazer algo que é alcançável dentro da sua realidade. Olhe a sua realidade e vê o que você consegue fazer. Não tente fazer nada grandioso no início. E aí, com isso, a gente tem que falar que você também tem que respeitar o seu ritmo de leitura. Por quê? Alguns livros precisam de tempo. Seja um livro mais curto, que é mais complexo, vamos pegar um livro de filosofia, né? Você está lendo Kant, alguma coisa nesse estilo, realmente vai precisar de tempo para digestão daquilo que você está lendo. Você vai ler um livro mais grosso, como o do Brandon Sanderson, realmente você precisa de tempo. Respeite o tempo da sua leitura. Você tem uma leitura devagar, continue com ela devagar. Não inventa de fazer leitura dinâmica. Leitura dinâmica você não vai absorver quase nada do que você está lendo. Eu nem sei, a rotina dinâmica, a leitura dinâmica, eu só tenho uma aplicação para ela que eu usei na vida que realmente serviu. Foi quando eu estava no mestrado, precisava ler artigos científicos, e aí eu usava a leitura dinâmica para uma primeira leitura para escanear o texto e ver sobre o que ele estava falando e sublinhar coisas importantes. Depois eu voltava e fazia várias leituras com a leitura aprofundada. Então, um artigo científico não vai ter 200 páginas, vai ser mais curto. Então você consegue fazer essas releituras para você absorver bem aquele conhecimento. Agora, um livro de ficção de 1500 páginas, você não vai pegar e fazer o It, fazer uma leitura dinâmica do It e depois reler ele. Não faz muito sentido, né? Então, eu evitaria a leitura dinâmica. A nossa principal coisa aqui, além de colocar a leitura na rotina, o principal aqui é manter a consistência na leitura. Só assim você vai aumentar a quantidade de livros. É uma consequência, não é o seu foco. Por isso, evite a leitura dinâmica. Vamos aproveitar aqui o meio do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para receber notificação dos próximos vídeos. E também não se esqueça de curtir se você está gostando do vídeo até agora. Práticas para uma leitura ativa. Primeiro, o que é uma leitura ativa se você não sabe? Leitura ativa é refletir sobre o que você acabou de ler. Eu vou usar a analogia com a música. Na música a gente tem também escuta ativa e escuta passiva. O que é a escuta ativa? A escuta ativa é quando eu, como compositor, vou pegar e ouvir uma música orquestral de estudo, por exemplo,
E aí eu tenho que tentar identificar o que os instrumentos de cordas, por exemplo, violino e viola, estão fazendo. Estão fazendo a melodia? O que os instrumentos de sopro, como clarinete e oboé, estão fazendo acompanhamento? Que tipo de técnica está sendo empregada? É um staccato, um pizzicato? São notas longas? Que técnica está sendo usada no baixo? Quem está fazendo o baixo, né, nessa música orquestral? Quais são os elementos que tem ali? Que estrutura está sendo usada nessa composição? Então é uma leitura, é uma escuta, desculpa, ativa. Eu estou prestando muita atenção. O meu foco de atenção naquele momento é escutar aquela música e analisá-la a partir da escuta. A escuta passiva seria aquela escuta que a música está no fundo, né? É a música do background ali. Você está fazendo outra coisa e o seu foco de atenção não é a música. Ela está ali só para dar o mood, né? Só para te ajudar a concluir aquela tarefa. A mesma coisa da leitura ativa e passiva. A leitura passiva é aquela leitura rapidinha que você não está só pela distração, só uma diversãozinha, você não está muito interessado em absorver e ok. Mas o que é a leitura ativa? É essa reflexão após o texto, que você vai realmente absorver o que você leu e lembrar de tudo que você leu, eu acho que é o intuito de todo mundo aqui, né? Quando você lê uma obra magnífica, né? Eu vou começar a ler os 100 Anos de Solidão. Eu quero lembrar de tudo que eu li ali. Eu quero saber as técnicas literárias que foram usadas ali. Eu quero absorver bem aquele conteúdo. Então a nossa primeira dica aqui para ter uma leitura ativa é o mais básico, que é anotar tudo que você lê. Então você vai pegar e separar um caderninho. Eu tenho vários caderninhos aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, eu tenho um monte para anotações de vários tipos de coisas diferentes. Eu sou do analógico, é tudo escrito à mão ou na máquina de escrever. Mas aí você vai separar um caderninho, faça anotações do jeito que você preferir. Esse é o jeito que eu acho mais prático. Você terminou a sessão de leitura, pega o seu caderninho, separa uns 2 minutos, faça uma pequena resenha daquela sessão. Você terminou um capítulo ou uma cena, faça uma resenha de 2, 3 linhas, não precisa ser longo, sobre o que você entendeu daquilo, sobre que emoção aquilo te gerou. Né? Você pode separar também frases marcantes que te impressionaram lendo o texto, ideias que você teve, insights que vão mudar a sua concepção de mundo. Né? A literatura é sobre isso. Né? Você lê um livro também com o intuito de mudar talvez a sua percepção do mundo, a sua concepção das coisas. Né? É para isso que serve a literatura. Por isso que eu acho tão importante fazer sempre uma leitura ativa, mesmo de livros de ficção simples. Então faça essas anotações. Se você tem dificuldade com as palavras, faça ilustrações do que você está sentindo ali. E aí eu posso mostrar para vocês aqui como eu faço isso, né? Por exemplo, no Metamorfose do Kafka. Escrita em 1912, publicada em 1915. Eu acho que é algo que eu achei interessante do processo do Kafka. É uma novela, que é uma parte mais técnica. Frases longas, com muita informação, que alternam com frases curtas. Bom balanço frasal. Foi outra nota que eu fiz aqui sobre a estrutura do Kafka. Intenso em alguns momentos, excelente uso da pontuação. Essa é a melhor tradução? Eu me questionei, fui pesquisar para saber mais sobre o assunto. Então eu refleti bastante sobre esse texto, fiz várias anotações, se bem são anotações curtas, mas ainda assim eu lembro de tudo que eu li nesse texto. E é um texto curto, que eu li já tem um certo tempo, e eu lembro de tudo que aconteceu ali, porque eu fiz esse trabalho da reflexão. Outra dica é, se você quer uma coisa mais técnica, não tanto só no emocional, né? Você pode pegar e tentar encontrar a estrutura narrativa, né, aqui dentro da teoria literária. O que você pode encontrar naquele texto? Você pode tentar procurar a estrutura narrativa, que tipo de narrador, primeira, terceira pessoa, como é esse narrador? Ele é irônico? Ele está falando a verdade ou não? Sei lá, no Sherlock Holmes, você tem o narrador que é o Watson. Então, o Dr. Watson, essa é a visão dele do Sherlock. Será que essa é a visão real do Sherlock Holmes ou é só a visão que o Dr. Watson tem? Então, tenta identificar esse tipo de coisa, né? Observar o desenvolvimento dos personagens, né? Um livro como Harry Potter é tão simples, mas até o personagem secundário tem um desenvolvimento. No Kafka, no Metamorfose, você também tem desenvolvimento dos personagens. Eu estou lendo A Cor da Magia agora, estou tentando identificar como funcionam as estruturas que o Terry Pratchett usa para fazer a gente rir, achar engraçado coisas que normalmente a gente não acharia engraçado. Então, como ele faz a estrutura frasal para te causar essa sensação de humor, né? Você pode também
ver como a trama é construída no livro de detetive, como aquele mistério foi construído para você ficar na dúvida, como o Dan Brown faz os ganchos nos finais de cada capítulo. Tudo isso é válido e entra dentro da leitura ativa. Então eu acho muito importante para você manter a qualidade do texto, você já estabeleceu a sua rotina, está lendo todo dia, está mantendo a consistência nessa leitura, os livros que você lê durante um ano vão aumentar. Só que é preciso manter a qualidade também dessa leitura. E a leitura ativa é um dos modos que você pode fazer para aumentar essa qualidade na sua leitura diária. Uma dica extra, que não tem muito a ver aqui com a qualidade, mas sim com o aumento de livros que você lê por ano, que é carregar o livro para qualquer lugar que você vá. Então sempre tem um livrinho na bolsa. Um livro grande é difícil realmente carregar, mas um livro pequeno como esse aqui, ó, o da Úrsula também está ali, como criar histórias. Esse livrinho aqui é fácil de carregar. Esse aqui, que é uma gramática, já é mais difícil, né? Mas esse aqui é fácil de carregar. Então coloco na minha bolsa, eu comprei uma bolsinha pequena específica para colocar os livros, né? Para poder carregar, para ler na fila do banco, no metrô. Tá indo para o trabalho todo dia, 1 hora de metrô. Usa esse horário para ler. Eu tenho as bermudas que tem uns bolsos enormes só para colocar livro também. Então, todo momento que eu estou entediado, que eu não tenho o que fazer, eu vou ler. Então é muito útil. É claro que é mais difícil evitar distrações se for no metrô, num ambiente com muito barulho. E também é claro que é difícil de manter uma leitura de qualidade. Mas você pode também anotar nos livros, né? Isso é uma das dicas também que eu pego e anoto, escrevo algumas coisas no livro, sublinho partes dos livros que eu achei interessante quando eu estou na rua. E aí eu volto para casa, eu anoto no meu caderninho. Então ainda assim você consegue fazer uma leitura ativa. Ou simplesmente terminou uma cena, um capítulo no metrô e fecha o livro e começa a refletir sobre aquilo que você leu. Quando chegar em casa, você anota. Um pequeno resumo de tudo que a gente viu hoje é: primeiro você tem que achar um lugar silencioso, quieto no seu dia, sem interrupções. Achou esse horário? Você vai colocar esse horário dentro da sua rotina e vai tentar manter uma consistência na leitura. Ler todos os dias naquele horário por 15, 30 minutos. Evitar distrações, celular longe ou no modo avião. Talvez conseguir fazer um investimento em um fone anti-ruído, ótimo. Ter pequenos objetivos, não vá ler livros de 2.000 páginas com pouco tempo disponível e achar que vai terminar aquilo em um mês. Respeite o seu ritmo de leitura e evite leituras dinâmicas. Mantenha uma leitura ativa, reflita sobre o que você acabou de ler. Anote, faça pequenas resenhas após uma sessão de leitura, faça ilustrações se você tem dificuldade em escrever, analise a teoria literária em volta daquele texto, se te ajuda a entender melhor o que você está lendo e com certeza, eu tenho certeza que com isso você vai absorver muito mais o que você tem lido, você vai lembrar de livros que você leu há 2 anos atrás e vai aumentar como consequência, por causa dessa consistência, você vai aumentar a quantidade de livros que você consegue ler em um ano. Reforçando, não foque na quantidade. Eu não fiquei anotando no ano passado quantos livros eu li. No final do ano eu fui lá e vi minha listinha de livros que eu tinha lido e contei. Eu li mais ou menos 20 livros. Mas não importa se foi 20, se foram 10. O que importa é que eu li, eu aumentei, consegui aumentar o número de livros que eu lia por ano, antes eu lia bem menos, e consegui manter a qualidade dessa leitura. Esse é a maior importância, que é o foco desse vídeo, não é só aumentar a quantidade é consequência. O foco é qualidade na sua leitura. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários algumas dicas que eu não uso no meu processo, né, que eu possa acrescentar no meu processo, algo que eu deixei passar. Ou se você acha que tem algo que eu estou fazendo de errado, comente aí. Vamos conversar sobre esse assunto que eu acho muito interessante, que é o hábito de leitura, ler com qualidade. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos. Te vejo no próximo. Tchau!